Bora então, rapaziada, para as maiores notícias do mundo da bola. Já deixa aquele like aí para ajudar o canal e bora que bora. Vamos começar o vídeo de hoje com uma movimentação que está pegando fogo no mercado europeu. Samuel Lino no radar do Benfica, diretamente pedido por ninguém menos que José Mourinho. Isso mesmo, pessoal. O técnico português parece realmente interessado em contar com o futebol do brasileiro na sua equipe lisboeta. Samuel Lino tem mostrado potencial e qualidade, e Mourinho sabe aproveitar bem jogadores com técnica, velocidade e versatilidade ofensiva. Na verdade, não é a primeira vez que o nome de Lino é ligado à Europa. Quando ele estava prestes a vir para o Flamengo, o Benfica já demonstrou interesse, mas naquela ocasião a negociação não foi concluída. Agora, entretanto, o cenário pode ser diferente. O Flamengo pagou cerca de 22 milhões de euros para contratar Samuel Lino, e se o Benfica chegar próximo desse valor, a janela de transferência pode realmente se abrir. Seria uma grande oportunidade para o jogador voltar ao velho continente e para Mourinho reforçar seu elenco com um atacante criativo e dinâmico. Fica a expectativa no ar, rapaziada, porque essa pode ser uma das transferências mais quentes do mercado se acontecer. E falando em europeu, vamos para outro assunto que também tem dado que falar. Arda Güler e sua possível saída do Real Madrid. Depois da derrota recente por 4-2 para o Benfica, o jovem craque turco não escondeu sua insatisfação com a atuação da equipe. Nas entrevistas pós-jogo, ele teria saído reclamando e demonstrando que está realmente insatisfeito com a situação no clube merengue. E com isso, os rumores de mercado ganharam ainda mais força. O Arsenal já fez sondagens no passado pelo jogador, e agora parece que a Inter de Milão é o clube que mais se aproxima de uma possível contratação. Os italianos já teriam feito ofertas ao Real Madrid, e com a atual turbulência no time espanhol, essa possibilidade de saída só se intensifica. Arda Güler é considerado um baita de um craque, jovem, talentoso, com futebol moderno e visão de jogo impressionante. Não é à toa que gigantes da Europa estão de olho nele. A saída dele do Real Madrid causaria um impacto enorme no mercado e mudaria o panorama para muitas equipes que buscam reforços de peso. Indo agora para outros destaques, temos rumores circulando sobre Lionel Messi, apesar de ele já estar em outra fase da carreira. Alguns clubes árabes teriam voltado a demonstrar interesse em contratá-lo para a próxima temporada, oferecendo contratos generosos. No entanto, até agora não há nada oficial, e a possibilidade ainda parece mais no campo das conversas do que de uma transferência concreta. Outro nome que segue em alta nas especulações é o de Kylian Mbappé. O craque francês continua sendo alvo de gigantes europeus, mesmo firme no PSG. A janela de transferências promete ser movimentada com o nome dele na mesa de negociações, especialmente se o Paris Saint-Germain abrir espaço para discussões, o que já tem sido tema de especulação na imprensa internacional. Falando agora do futebol inglês, notícias também chegam do Manchester United. O clube teria estreitado contatos com alguns jovens talentos sul-americanos, especialmente jogadores que se destacaram no último ano em campeonatos nacionais e Copas Libertadores. A busca por renovação e fortalecimento do elenco está clara, e os nomes ainda não foram divulgados oficialmente, mas a torcida está empolgada com essa perspectiva de investimentos em novos talentos. Voltando para a Espanha, além da situação de Arda Güler, outra notícia quente é o desempenho do Barcelona nas competições nacionais e europeias. A equipe catalã tem mostrado consistência, apesar de alguns resultados irregulares, e a diretoria estaria avaliando reforços pontuais para a próxima janela. Há especulações sobre um meio-campista criativo e um atacante veloz, mas nada confirmado ainda. No cenário brasileiro, o Flamengo segue atento às movimentações do mercado europeu. Além da possível saída de Samuel Lino, o rubro-negro estaria monitorando outros talentos para reforçar o elenco, principalmente pensando na próxima temporada, onde disputará novamente a Libertadores e o Brasileirão com ambições altas. E não podemos deixar de mencionar as críticas e os comentários dos torcedores nas redes sociais. Depois da partida contra o Benfica, muita gente questionou a postura do Real Madrid, cobrou mudanças táticas e até colocou em dúvida a permanência de alguns titulares. O feedback da torcida, você sabe, tem um papel enorme no ambiente de um clube, e isso pode influenciar decisões internas nos próximos dias. Então é isso, rapaziada. Hoje o mercado da bola está fervendo. Samuel Lino no radar do Benfica com Mourinho interessado, Arda Güler saindo insatisfeito do Real Madrid e possivelmente rumo à Inter de Milão, Messi sendo alvo de rumores, Mbappé cada vez mais no centro das especulações, jovens sul-americanos no radar do Manchester United e movimentos curiosos no Barcelona e Flamengo. Olha, vou falar para vocês com sinceridade, se o Real Madrid perder o Arda Güler, começa a acender um alerta vermelho dentro do clube.
Porque não é só, é só um garoto. Não é isso. A gente tá falando de um moleque com talento de craque, visão absurda, personalidade para decidir jogo grande que, quando entra, muda o ritmo da partida. O problema é que o Madrid já vem cometendo um erro que a gente vê se repetir com vários jovens. Contrata promessa, cria expectativa e não dá minutagem. Aí o cara perde confiança, fica insatisfeito e começa a olhar para fora. Foi assim com outros nomes, e agora parece que está acontecendo de novo. A gente já viu algo parecido com o próprio Endrick, ou Hendrick, como muita gente fala. Muita expectativa, mas pouca utilização real. E quando você não usa a joia, alguém vai usar. Futebol europeu é assim, vacilou, perdeu. Se o Arda sair mesmo para Inter de Milão ou Arsenal, pode anotar aí, daqui a 2 ou 3 anos o torcedor do Real vai falar, pô, deixamos esse cara escapar. Porque talento ele tem de sobra. E às vezes o prejuízo técnico é muito maior do que qualquer dinheiro que entre na negociação. Agora mudando o foco, bora falar do que todo mundo ama. Champions League. Saiu hoje o sorteio, o chaveamento definido, potes abertos, aquela tensão básica. E olha, tivemos confrontos quentes demais. Teve duelo que parece até replay de jogo recente. O destaque já começa com Real Madrid x Benfica. Olha o destino aprontando, hein? Os dois já se enfrentaram há pouco tempo, e agora se cruzam de novo. E não é jogo fácil não. O Benfica vem organizado, competitivo, correndo muito. Não é mais aquele time que só participa. Hoje os caras batem de frente com qualquer gigante. Se o Real entrar desligado, passa sufoco. Também tivemos Borussia Dortmund x Atalanta, que para mim é aquele confronto traiçoeiro. Dois times intensos, que gostam de jogo aberto, transição rápida, pressão alta. Pode esperar gol, correria e emoção até o último minuto. Jogo perfeito para quem curte futebol ofensivo. Na França, PSG x Mônaco, clássico nacional. Aquele duelo cheio de rivalidade, provocação e tensão. E clássico, vocês sabem, não importa momento, não importa elenco. É guerra. O PSG é favorito? Mas clássico é clássico. Tem também os confrontos teoricamente mais tranquilos, tipo Newcastle pegando o adversário mais fraco, Atlético de Madrid com chave acessível, Inter também bem posicionada. Mas Champions é traiçoeira, né? Às vezes o jogo fácil vira pesadelo. Agora segura essa bomba que saiu agora há pouco no Brasil. Michael rescindiu com o Flamengo. Isso mesmo. Não é mais jogador rubro-negro. Tá livre no mercado. Quem quiser, leva sem pagar transferência. E aí começa aquela novela. Clube árabe já de olho, proposta milionária, salário fora da realidade. Aquela história que a gente já conhece. E vou falar para vocês, é impressionante como a Arábia Saudita tá mudando o mercado mundial. Os caras chegam oferecendo valores que nenhum clube sul-americano ou até europeu médio consegue competir. É salário astronômico mesmo. A gente gosta do Michael? Gosta. Jogador rápido, driblador, útil pro elenco. Mas vamos ser sinceros, não é craque nível mundial para ganhar salário de superestrela. Só que lá eles não tão nem aí para isso. Eles querem nome, querem espetáculo, querem chamar a atenção do mundo. Então pagam o que for preciso. Se vier uma proposta dessas, dificilmente ele recusa. É carreira curta, né? O jogador pensa na família, no futuro. Faz sentido também. Pro Flamengo, fica aquela mistura de sentimentos. Perde um atleta importante, mas economiza salário e abre espaço para reforços. Agora a diretoria vai ter que se mexer rápido no mercado para repor. Para começar, vamos falar do Michael, o famoso robozinho. Aquele mesmo, velocista, driblador, que corre o jogo inteiro como se tivesse pilha infinita. O cara simplesmente decidiu rescindir o contrato. Isso mesmo, rescisão direta. Já estava claro que ele não queria mais ficar e tudo indica que o destino deve ser o Oriente Médio de novo. E, sendo bem sincero, não surpreende ninguém. O mercado árabe está forte demais financeiramente. Os caras chegam com proposta que é difícil recusar. Salário alto, contrato curto, menos pressão de torcida, estrutura top. Para muitos jogadores, é qualidade de vida. Então o Michael tá só seguindo esse fluxo. Mas se a saída do Michael já chamou atenção, o que aconteceu com Karim Benzema foi coisa de outro nível.
A situação no Al Ittihad virou praticamente um climão público. Benzema, um dos maiores atacantes da história recente do futebol, bola de ouro, campeão de tudo no Real Madrid, simplesmente se sentiu desrespeitado dentro do clube. E não foi pouco, não. Segundo ele mesmo contou nas redes sociais, a diretoria ofereceu uma renovação que parecia até piada. No contrato, o salário estava literalmente 0 euros. Zero. Nada. Só pagariam direitos de imagem. Mano, imagina isso. Um cara com a história do Benzema receber um papel dizendo que o salário é 0. Parece falta de respeito total. Não é nem questão de dinheiro em si, é questão de valorização, de reconhecimento. Você não faz isso com um jogador desse tamanho, ponto. Ele se sentiu humilhado, desprezado, colocado de lado. E aí não tem clima que aguente. Vestiário pesa, cabeça pesa, rendimento cai. Resultado, já avisou que não joga mais pelo time. Tá fora. Vai arrumar as malas e tchau. E tudo indica que o destino é Europa novamente. E olha, faz sentido demais. Benzema ainda tem bola para jogar em alto nível. Talvez não 90 minutos toda semana, mas experiência, liderança e faro de gol ele ainda tem de sobra. Em muito time grande da Europa ele seria útil fácil. Fácil. Tem gente falando em França, outros apostando na Espanha de novo, talvez até um retorno sentimental. Imagina ele vestindo a camisa do Lyon, onde tudo começou, ou até um papel diferente num clube grande, sendo referência para os mais jovens. Possibilidade não falta. E pode anotar aí, essa novela Benzema ainda vai render muitos capítulos. Cada semana vai surgir rumor novo. Agora mudando de assunto, mas ainda no clima europeu. Real Madrid já está se mexendo nos bastidores. Porque quando o Real sente que a temporada pode não ser perfeita, meu amigo, a diretoria já começa a planejar mudança pesada. E o nome da vez é um técnico que vem surpreendendo muita gente, Unai Emery. Sim, o atual treinador do Aston Villa. E vou falar a real para vocês. O trabalho dele é absurdo. O Aston Villa não tem elenco estrelado, não tem orçamento gigante igual aos Big Six da Premier League, mas joga organizadinho, competitivo, taticamente forte. O time briga de igual para igual com qualquer um. Isso é dedo do treinador. Não tem jeito. Desde a temporada passada ele vem fazendo milagre. Arrumou defesa, melhorou o ataque, deu padrão de jogo. É aquele técnico estrategista, estudioso, que tira leite de pedra. E a diretoria do Real tá de olho. Ele virou o plano B caso os sonhos maiores não se concretizem. Porque o Florentino Pérez, a gente sabe, gosta de nome grande. Ele quer impacto. Quer manchete. Os favoritos seriam Klopp, Zidane ou algum técnico super midiático. Só que, se não rolar, Emery pode pintar. E sendo bem honesto, não seria uma má escolha. Não. Ele já treinou time grande, já passou por PSG, Arsenal, Sevilha. Tem experiência internacional, conhece pressão, sabe lidar com estrela. Talvez não tenha o glamour que o Real gosta, mas competência ele tem de sobra. Às vezes o clube precisa mais de trabalho sério do que de marketing. Então olha como o cenário tá ficando interessante. Benzema voltando para a Europa, técnicos mudando, jogadores saindo da Arábia, mercado esquentando. É aquele momento do futebol que a gente ama acompanhar, cheio de especulação e surpresa. E pode ter certeza, isso é só o começo. A janela ainda vai pegar fogo. Primeiro, vamos falar de quem tá muito em alta no momento, o técnico do Aston Villa. Sério, o cara virou assunto em todo lugar. Cada rodada da Premier League o time dele surpreende mais um pouco. Não é elenco cheio de estrela, não é time bilionário, mas joga redondo, organizado, competitivo. Dá gosto de ver. O Villa hoje é aquele típico time chato de enfrentar. Marca forte, sai rápido no contra-ataque, sabe sofrer quando precisa. E isso é totalmente dedo do treinador. Ele ajusta o time taticamente como poucos. Não à toa já tem gigante europeu de olho, principalmente o Real Madrid, que está monitorando a situação bem de perto. Mas enquanto essa novela de técnico rola nos bastidores, dentro de campo quem está roubando a cena são os brasileiros na UEFA Europa League. E olha, os caras resolveram acordar de vez. Começando pelo Antony, que estava precisando de uma resposta urgente. Na última partida ele tinha saído pistola, reclamando de tudo, xingando, visivelmente frustrado. A fase não estava boa, crítica de torcedor, imprensa pegando no pé,
Aquela pressão clássica. Só que jogador grande responde dentro de campo. E foi exatamente isso que ele fez. Na vitória por 2-1, o homem simplesmente chamou a responsabilidade. Deu assistência, participou do jogo inteiro e ainda meteu um golaço. Mas não foi golzinho qualquer. Não. Foi daqueles de encher o olho. Cortou para dentro, ajeitou o corpo e soltou a bomba no ângulo. O goleiro só olhou. Pintura. Foi aquele tipo de lance que muda a confiança do atleta. Você vê na comemoração, no jeito de correr, no sorriso. Parecia que tinha tirado um peso das costas. E quando o Antony tá leve, a gente sabe do que ele é capaz. Se embalar, vira peça decisiva fácil. E não foi só ele não. Teve mais brasileiro brilhando. O Igor Jesus, jogando pelo Nottingham Forest, simplesmente desencantou de vez. O time meteu 4-0, goleada sem dó, e ele marcou 2 gols. 2. E que gols, viu? Nada de empurrar para a rede. Teve chute forte de fora da área, teve presença na área, teve aquela patada seca que estufa a rede. Mostrou personalidade. Mostrou fome de gol. Tá crescendo dentro do time, ganhando espaço, confiança do técnico e moral com a torcida. Esse tipo de fase é perigosa para os adversários. Atacante confiante vira problema. E é bonito demais ver brasileiros se destacando na Europa. Dá aquela sensação de a base vem forte, sabe? Mostra que ainda somos celeiro de talento. Só que nem tudo é festa, porque também teve polêmica pesada fora das 4 linhas. Para surpresa geral, Mano Menezes foi apresentado como novo técnico da seleção peruana. Isso mesmo. Vestiu a camisa, deu coletiva, posou para foto, oficializado. E já chegou causando. Perguntaram sobre renovação, jovens jogadores, e do nada o assunto virou Neymar. E aí ele não economizou nas palavras. Resgatou o sul-americano sub-20 de 2011, falou de reformulação, citou vários jogadores que subiram para a seleção principal, e soltou aquela frase que viralizou. Se o Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco. Rapaz, foi uma cutucada direta. Basicamente criticando o foco do Neymar fora de campo, as danças, as festas, a postura. Aquela crítica velha de disciplina. Muita gente concordou. Muita gente achou exagero. Mas fato é que pegou mal. Porque quando um técnico fala isso publicamente, vira debate nacional. Ainda mais envolvendo Neymar, que é sempre assunto. Tem quem veja como cobrança justa. Outros acham desnecessário expor assim. Mas uma coisa é certa, o Mano já chegou colocando fogo no parquinho. E para fechar o pacote de treta, Rodrigo também se complicou. No jogo do Real Madrid contra o Benfica, o clima já estava quente. Partida tensa, arbitragem contestada, jogadores nervosos. E o Rodrigo acabou expulso. Só que o problema não foi só o cartão. Ele saiu revoltado, discutindo com o árbitro, falando demais, reclamando para a câmera, jogando pressão na arbitragem. E a UEFA não costuma brincar com isso. Dependendo do relatório do juiz, pode rolar punição extra. Multa, suspensão, às vezes até mais jogos fora. E pro Real isso é péssimo, porque cada jogador é fundamental nessa fase decisiva. Tudo começou logo depois do jogo. O Rodrigo saiu pilhado demais. Daqueles jogos em que nada dá certo, sabe? O time perde, a arbitragem irrita, a torcida cobra, e a cabeça vai embora. Ele falou no pós-jogo, reclamou da arbitragem, disse que o Real foi prejudicado, que o critério estava estranho. Até aí, normal, jogador quente sempre fala. O problema é que ele continuou. Foi para as redes sociais e soltou mais indireta, mais reclamação, mais crítica. E aí, meu amigo, a imprensa espanhola não perdoa. No dia seguinte já tinha manchete detonando ele. Chamaram de imaturo. Falaram que faltou cabeça fria. Disseram que prejudicou o time com a expulsão. E sendo bem direto, a expulsão pesou demais. Porque não foi só perder um jogador. Foi perder um titular no momento decisivo da temporada. O Real precisa de todo mundo agora. Não dá para vacilar. E quando você junta isso com o fato de que ele também não vinha jogando bem nas últimas partidas, aí a crítica dobra de tamanho. A mídia lá é cruel. Quando você tá voando, é novo craque do Bernabéu. Quando cai um pouco de rendimento, vira problema pro elenco.
Não tem meio termo ponto e o Vini também não escapou. Não ponto nessa derrota. Os dois foram bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Erraram tomada de decisão. Perderam bolas fáceis. Faltou aquele brilho. Só que, claro, o foco caiu mais no Rodrigo por causa da expulsão ponto e aí começou o barulho de bastidor. Segundo rumores, o Rodrigo já teria pedido para avaliar uma saída do clube, ponto não é nada oficial ainda. Mas quando esse tipo de informação vaza, geralmente tem fumaça ali, ponto interessado é o que não falta, ponto Arsenal de olho. Chelsea monitorando. Manchester City sondando. Vários gigantes querendo aproveitar a situação. Porque, vamos ser sinceros, talento ele tem de sobra. Em outro contexto, pode virar protagonista fácil. Às vezes o jogador só precisa de novo ambiente, novo projeto, menos pressão. Ponto no Real Madrid a cobrança é absurda. Se você não decide final, já começam a duvidar. Ponto talvez tenha chegado aquele ponto clássico de ciclo se encerrando. Ponto e tem gente até levantando a teoria de que Rodrigo e Vini juntos já não encaixam mais como antes. Não por briga, nada disso, mas por momento de carreira, estilo de jogo, necessidade do time. O futebol é muito dinâmico. O que funcionava há 2 anos pode não funcionar agora. De repente uma mudança faz bem para todo mundo. Ponto enquanto isso, bora descer pro Brasil porque a novela também tá pesada por aqui. Ponto e envolve um nome grande. Memphis Depay. Ponto holandês mal chegou e já virou dor de cabeça financeira pro Corinthians. Ponto ele tem proposta do Oriente Médio. Vários clubes da Arábia Saudita querendo levar. E, convenhamos, quando os árabes entram na jogada, é cheque gordo na mesa. Salário alto, contrato milionário, vida tranquila. Só que o problema maior nem é a proposta. Ponto é que o Corinthians está devendo cerca de 30 milhões para ele. E pior, hoje era dia de pagamento e o clube não pagou. Imagina a cena. Ponto você é jogador internacional, salário atrasado, promessa de pagamento, data chega e nada. Ponto qualquer um fica irritado. A diretoria agora está tentando renegociar, parcelar de novo, empurrar para frente. Mas chega uma hora que o atleta cansa. E o Depay já deu sinais claros de insatisfação. Ponto tá ameaçando sair. E com razão, né? Contrato é contrato. Se aparecer um clube pagando em dia e oferecendo mais grana, difícil segurar. E seria uma perda enorme pro Corinthians. Porque tecnicamente ele muda o patamar do time. É jogador diferente, decisivo, experiente. Mas futebol também é gestão. Se não organiza as contas, perde jogador. Ponto holandês, que chegou com expectativa enorme no Corinthians, já tinha recebido proposta do Liverpool. Não é qualquer clube, né? É time europeu gigantesco, histórico, cheio de tradição e com salário alto na mesa. Então era oportunidade de ouro para qualquer jogador. Mas o Memphis tomou a decisão de permanecer no timão. Talvez tenha sido por projeto, talvez por apego ao clube, talvez pela ideia de jogar no Brasil e se firmar na Libertadores. Mas, olhando agora, talvez ele esteja começando a se arrepender dessa escolha. O que acontece é o seguinte: a situação financeira do Corinthians está complicada. O salário do Depay não está sendo pago em dia, e isso gera insatisfação natural. Jogador profissional tem todo o direito de reclamar. Afinal, contrato é contrato. E quando você vê que lá na Arábia Saudita continuam oferecendo salários altíssimos, contrato seguro, estrutura top, é tentador demais para não considerar. Enquanto isso, o Memphis tem que focar no campo porque o Corinthians vai disputar a final da Supercopa contra o Flamengo. Jogo importante, pressão gigante, torcida esperançosa. E aí fica aquele dilema. Por um lado, precisa jogar concentrado, ajudar o time a ganhar, ser decisivo. Por outro lado, sabe que existe uma incerteza sobre o próprio futuro. A mente do jogador não está só no jogo, está no contrato, no salário atrasado e nas oportunidades que podem surgir. Depois da Supercopa, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Depay pode tentar negociar a saída, pode permanecer até regularizarem os pagamentos, ou pode até pintar uma proposta ainda mais tentadora da Arábia Saudita. Tudo é possível. E isso é típico de novela esportiva. Cada semana pode mudar o rumo da história. O Corinthians precisa lidar com isso rápido, porque perder um jogador desse nível é um baque técnico e moral enorme. O que dá para perceber é que o Memphis Depay já está num ponto em que não dá para esperar passivamente. Ele tem que tomar decisão. Continuar esperando o Timão resolver a situação financeira? Ou aceitar proposta que garanta salário em dia, estabilidade e segurança para a carreira? A pressão tá grande e o tempo é curto. Enquanto isso, os torcedores e o público ficam acompanhando cada movimento,
Cada comunicado, cada sinal nas redes sociais. O jogador deixa pistas, a diretoria se movimenta, a imprensa especula. E a história só cresce. É aquele tipo de situação que dá pano pra manga, gera debate, gera polêmica e todo mundo quer saber. Vai ficar ou vai sair? E é exatamente por isso que essa novela do Depay não acaba. Toda semana tem capítulo novo, todo lance gera repercussão e a gente precisa acompanhar de perto. O timão precisa decidir rápido, o jogador precisa se posicionar e o futebol brasileiro observa, ansioso.